Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e vocês viram que nos últimos vídeos eu comecei a falar sobre Quantitative Finance e mostrar para vocês todo esse conceito de modelagem matemática. Não é trivial, é completamente diferente das abordagens tradicionais que a gente vê por aí para poder investir no mercado. Então por isso que eu estou gastando um certo tempo nisso, para ajudar vocês a entender realmente o conceito e o porquê que a gente está fazendo tudo isso. No vídeo de hoje eu quero deixar bem claro 4 tópicos, sendo que 2 deles, o que é a regressão linear e o que é a base de treinamento e teste, é só uma rápida revisão. E eu quero enfatizar qual que é o efeito de se adicionar novas variáveis e como você avalia a qualidade da sua regressão linear. Muito importante dizer que a regressão linear é o modelo mais simples que existe, então ele não vai ser necessariamente o nosso modelo definitivo. Porém, quando você entende exatamente o que está acontecendo dentro da regressão linear, você passa a ter a capacidade de extrapolar esse conhecimento para outros elementos. Então, por exemplo, no próximo vídeo que a gente vai trazer sobre esse assunto, eu vou começar a mostrar para vocês, por exemplo, a árvore de decisão, que é um mecanismo que, dependendo do tipo de aplicação, pode ser muito mais potente do que a regressão linear. Então, só para a gente recordar, lembrando que quando a gente pode expressar um conjunto de dados, por exemplo, em 2 eixos, y e x, e se a gente plota esses dados, o que a gente vai ter? A gente pode traçar uma linha que tenta explicar qual que é a relação de y com x, que é a fórmula da regressão linear que a gente viu na primeira aula, que é y igual a x mais b. Por que a gente tem interesse em fazer isso? Porque, na verdade, a gente quer utilizar o modelo para prever ou entender, dado que eu tenha novos valores de x, quais que vão ser as possíveis saídas para y. Então, a gente quer extrapolar e fazer a predição desses valores. Na equação da regressão linear que a gente vem mostrando, o y são os retornos em porcentagem do IBOV e x são as chamadas variáveis independentes, que a gente tem usado os retornos da Petrobras, do Itaú, da Vale como exemplo. O que é preciso fazer para desenvolver o modelo? Você pode desenvolver um modelo com toda a sua base, mas não é a metodologia mais adequada. Então, dado que você tem ali os dados já observados, é recomendado que você divida a sua base total entre treinamento e teste, onde geralmente você deixa à disposição 80% dos dados para fazer o treinamento, o desenvolvimento do modelo, e depois você testa a eficácia nos outros 20%. Então essa é a diferença aqui do treinamento e do teste. No exemplo que eu vou deixar disponível hoje, você pode fazer o download da planilha lá no www.outspokenmarket.com. Os dados da base de treinamento vão ser os anos de 2015 e 2016, os dados diários do Ibovespa e das respectivas variáveis independentes. E o teste vai ser a base de dados contendo os dados de 2017 até dia 6 de dezembro, que é a base de dados que a gente já vinha trabalhando. O que acontece se a gente adiciona novas variáveis? Mas mais importante, quais novas variáveis? Então eu vou mostrar para vocês o que significa esse racional, e aqui eu fiz o desenvolvimento de 6 novas variáveis. Você pode ter a ideia de fazer outras 1000, depende da criatividade, né? Que só para o vídeo não ficar longo. E o porquê ou o quanto de valor elas adicionam no seu modelo. E um outro elemento para fechar é a qualidade da regressão. Geralmente, como que eu sei se essa minha regressão está ficando interessante? E como que eu posso fazer a comparação entre 2 regressões? Se eu fizer uma regressão com 5 variáveis e a outra com 10 variáveis, como que eu sei necessariamente que uma é melhor que a outra? Então a gente tem um conceito do R², que é uma medida que explica qual que é o percentual da variância, certo, da minha variável dependente, que no nosso caso aqui é o IBOV, é explicado pela
pelas variáveis independentes, certo? Então, essa é a medida que a gente vai usar para avaliar e também qual que é a melhora no retorno que a gente teve em relação se você tivesse investido esse valor no Ibovespa. Então, a gente indo para o Excel, tem tudo aqui já na planilha, todo o racional, a planilha está disponível para download. Eu vou focar exatamente aqui nos resultados. Então, eu coloquei essa tabela aqui, onde nessa parte amarela a gente tem os resultados do treinamento, da base de treinamento, e os resultados do teste, que é fora do que a gente usou para desenvolver o modelo. Então, aqui tem o efeito se você tivesse investido R$100 no Ibov, R$100 na nossa regressão linear, qual que é a comparação entre a regressão linear e o Ibovespa e qual que é o incremento no retorno financeiro mesmo que você teria utilizando a regressão linear. Nessa primeira coluna, a gente tem as variáveis. Então, nos primeiros modelos, a gente trabalhou só com os retornos, certo? Então, a gente tinha a nossa variável independente, que era o retorno do Ibovespa, a variável dependente, perdão, que era o retorno do Ibovespa, as variáveis independentes, certo? Que eram os retornos do próprio Ibovespa, mas sempre dados anteriores para você não prever o futuro já sabendo o futuro. Então, sempre esse é o retorno do dia 1, do dia T, por exemplo, e aqui é T-1. Então, para todas as variáveis que a gente sempre trabalha. Então, o retorno do próprio Ibovespa do dia anterior, o retorno da Petrobras do dia anterior e assim sucessivamente. A gente tem um R quadrado de 0,01, né? Extremamente baixo, não é o melhor. E utilizando essas variáveis, a gente tem um leve incremento aqui da regressão em comparação ao Ibovespa, que significa um retorno num período de treinamento de 5,73% a mais, você estaria ganhando ali efetivamente. Esses percentuais eventualmente parecem pequenos, mas quem é trader sabe o quão é complicado você realmente fazer um grande número, né? É praticamente impossível você sustentar durante anos mais do que 20% ao ano, né? Essa é a média, por exemplo, do Warren Buffett. Então, a gente tem, na base de teste, poxa, o quanto está realmente prevendo alguma coisa esse modelo aqui que foi desenvolvido com 2015 e 2016? Teve ali também uma melhora e te dando um retorno 8% maior. Não é mal, mas a gente sabe que a gente pode ir muito mais longe. Então, o que acontece se eu adicionar, por exemplo, uma outra variável, que é essa aqui que eu chamei de Open Close? O que é essa variável? Eu apenas peguei e medi a amplitude do Ibovespa como um novo valor de variável, né? E isso traz para a gente, se eu adicionar, mantendo os retornos e adicionar mais essa variável, tem uma melhora no R quadrado de 2%, mas no retorno no modelo não muda nada, certo? Então significa que essa variável sozinha adicionada às demais não te traz um poder preditivo diferente. Se eu medir então qual que é a amplitude total da variação do dia, do ponto mais alto e do ponto mais baixo, tenho uma nova melhora se eu adiciono mais essa variável, só que não necessariamente ela também trouxe valor preditivo, certo? Porque se a gente for comparar, o primeiro modelo mais simples ainda estava sendo melhor, porque o retorno que a gente tem aqui é menos 2,48% e ali a gente tinha quase 6%. Se eu adiciono uma outra variável, que é qual que é a média dos retornos anteriores de todas as variáveis que existem, sempre deslocado no tempo, com certeza, aí a gente começa a ter um aumento de preditividade interessante. Na base de treinamento, a gente adicionando essa nova variável, teve 26,8% de aumento no retorno, né? E o modelo melhora de uma certa forma. Porém, essa é a grande sacada quando você desenvolve o modelo, é saber fazer essa avaliação. Não se iludir com esse número, porque quando você vai ali para a vida real, que são os dados fora do modelo, que é eventualmente o que você estaria tentando predizer no dia a dia, você não teve assim uma melhora expressiva, certo? Você continua ali praticamente igual ao Ibovespa com 1%. Ou seja, apesar da gente ter essa sensação, o que está acontecendo aqui? Provavelmente essa variável, do jeito que ela está, ela traz um certo overfit aqui na base de treinamento, e quando você amplifica isso, você perde a capacidade de generalização, que é o que a gente explicou no último vídeo, e você não tem um retorno legal. Porém, finalmente a gente acha aqui uma variável que é
a dimensão, a quantidade da mínima em pontos em relação à abertura, que eu chamei aqui de mínima em pontos, como uma variável realmente que te adiciona quase 20% no R², lembrando que ainda são valores muito baixos, ok? Por quê? Porque talvez a regressão linear não seja o melhor modelo para esse tipo de fenômeno que a gente quer predizer, porém, para os fins didáticos do vídeo, você consegue entender exatamente esses efeitos, mas mesmo assim, essa variável adicionada te traz ali um retorno quase 80% maior. Então isso daqui já liga a luz amarela e fala, opa, estou chegando em algum lugar. Mas será mesmo? Olhando lá na base de teste, a gente fala, poxa, realmente, aqui, vou até destacar em amarelo, foi onde a gente encontrou alguma coisa relevante, porque eu tive 78% de melhora no treinamento e mantive um percentual bem alto também no teste, 61%, que se você tivesse colocado 100 no Ibovespa, você teria ganhado 18,34, você teria, ou seja, você teria ganhado R$29 na regressão linear, então esses 29 contra esses 28 te dá esse 61%. Então, ou seja, você está superando o índice no retorno real ali em 61%. Você fala, poxa, aqui gostei, tá legal esse modelo. Vamos tentar adicionar outras variáveis? Criei outras duas aqui que são as somas dos retornos. Também dão uma melhora interessante aqui, você pode perceber, no R² aqui não traz valor nenhum essa variável e essa segunda traz um pouquinho. Porém, não tem uma melhora significativa no retorno, ou seja, para que você vai complicar matematicamente então o modelo fazendo o cálculo de duas variáveis adicionais, sendo que parando por aqui você já tem um resultado satisfatório. Então aqui você também entende quando que você faz um ponto de parada no seu desenvolvimento. E aí qual que é o grande desafio quando você vai fazer o desenvolvimento de um modelo? É justamente você conseguir bons dados. Na minha opinião, até mais difícil do que fazer o próprio desenvolvimento é você achar uma base de dados confiável, que ainda mais no mercado financeiro é difícil, ou você tem que pagar muito dinheiro, ou as opções que são gratuitas, você tem que fazer uma série de tratamentos para fazer o check da qualidade. Outro ponto é entender qual que é o melhor modelo que se adapta a um determinado evento. Aqui a gente, repito, está fazendo a regressão linear como ponto de partida. Já no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona e aí nós vamos desenvolver uma árvore de decisão. E até um outro ponto importante esse alvo que a gente tem aqui para o modelo, que é a variação percentual do Ibov, é o melhor? Será que a gente não pode pensar em número de pontos, em número de dias de alta ou de baixa? Então é tentar usar o raciocínio, tentar extrapolar para aplicar esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa um comentário, manda também um e-mail lá pelo site, porque como eu disse, não é trivial, mas é um universo fascinante, é onde você começa a ter, melhor dizendo, um diferencial de todos os outros participantes do mercado. Beleza, pessoal? Um grande abraço, se inscreva aqui no nosso canal, também dá uma curtida aqui, acesse o site do nosso parceiro, preçohoje.com, para você também saber ali de antemão qual é a cotação da sua criptomoeda preferida e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.